Em Teresina foi instalado o Fórum Estadual de Meliponicultura, atividade relacionada à criação de abelhas sem ferrão. O esforço de criadores, técnicos e instituições é apoiar o projeto de lei estadual para regulamentar a meliponicultura na região. O Fórum das Abelhas Sem Ferrão reuniu técnicos, criadores, instituições que atuam na área e apoiam a meliponicultura no Piauí. Apoiar o primeiro fórum de meliponicultura do estado do Piauí é uma ação extremamente importante, porque ela é uma atividade que vem sendo desenvolvida pela AME, pela Associação dos Meliponicultores do estado do Piauí, independente, inclusive, de apoio governamental. E a gente agora tem um trabalho junto com eles para transformar isso, né, para que a gente possa ter um marco legal da meliponicultura aqui no estado, regularizar essa atividade, permitir com que eles possam fazer a captura de abelhas em áreas que vão ser desmatadas, permitir também que a atividade possa ter um selo legal, permitindo a comercialização. E a gente sabe que apoiar essa atividade a gente está apoiando um processo de geração de renda, porque esse mel tem um alto valor agregado, ele está inclusive não só no mercado, na indústria medicinal, mas também hoje na culinária, presente na alta culinária, com um preço muito alto desse mel sendo vendido fora, inclusive em mercados como São Paulo. E também a gente tem a questão ambiental. Lembrar que essas abelhas sem ferrão, elas são extremamente responsáveis pela polinização das flores e consequente reprodução de várias espécies, né? Várias espécies presentes, inclusive nos ecossistemas aqui no Piauí. Então, é uma atividade que eu costumo dizer, quando a gente protege uma abelha, um animal que está em ameaça de extinção, na verdade a gente não está protegendo a abelha, a gente está protegendo o homem. Porque se esses animais desaparecem, nós vamos desaparecer antes deles, inclusive. Então, preservar o meio ambiente, preservar essas espécies é extremamente importante. Então, a meliponicultura é uma atividade muito importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental. Quando nós temos uma Secretaria de Estado, Secretaria da Agricultura Familiar, que possui um olhar, nós percebemos que há uma vontade política da secretária Regiane Tavares, de todo o seu corpo técnico, e, além disso, uma sinergia com o setor produtivo. A pesquisa agropecuária vem para fortalecer os pilares desse trabalho, promovendo elementos com ciência que irão garantir o propósito maior, que é promover o equilíbrio do convívio das abelhas sem ferrão com toda a sociedade produtiva, preservando o meio ambiente, promovendo ganho social e, assim, gerando sustentabilidade para toda essa cadeia de valor que envolve o setor das melíponas do nosso estado do Piauí. O professor Darcy Souza destaca a importância da meliponicultura para o meio ambiente e para a geração de renda. A meliponicultura é a criação das nossas abelhas nativas, né, Elivaldo? Nós temos as apis melíferas, que foram abelhas trazidas num período de colonização e que é a abelha cosmopolita que mais utilizada no mundo inteiro para a produção de mel. Antes da chegada dessa abelha, né, o mel que os nativos comiam era o mel de abelhas nativas. Era o mel das abelhas que já existiam aqui, as nossas tiúbas, uruçu, jataí, né, jandaíra. Então esse era o mel que era utilizado pelos nativos. Com a chegada da apis, as apis elas se expandiram no Brasil como um todo e muitos criadores eles terminaram abandonando essa criação. Então ficou durante um bom tempo esquecida. Quando eu cheguei no Piauí em 88, eu comprei 8 colmeres de tiúba em Altos, né, de uma família cujo o patriarca havia falecido. Então eles tinham lá 8 caixotes de abelha pendurada no telhado e colocaram à venda. Então foram minhas primeiras tiúbas. E veja você, com isso não houve a continuidade da criação por parte da família. Então essa abelha era importante nessa época e foi perdendo. Hoje nós estamos tendo uma reativação da criação de abelhas nativas em função de que houve um despertar
pela qualidade do mel dessas abelhas, pelo diferencial e a possibilidade de utilizar isso numa cozinha gourmet. A AMIP, a Associação de Meliponicultores do Piauí, ela surge com o objetivo de que um grupo preocupado e consciente, né, que essa criação precisa ser feita de forma ordeira e dentro de uma regulamentação, né, o grupo se reuniu, fundou a AMIP e uma das primeiras preocupações nossa foi discutir a regulamentação da criação no Estado, porque existe uma orientação em nível federal, mas a legislação ela foi repassada para o Estado e nós não temos essa legislação. Com tamanho potencial econômico e capacidade de preservação do meio ambiente, os meliponicultores começam agora uma nova etapa no Piauí: transformar o Estado numa espécie de marco legal da atividade. Aí precisa de uma lei. O deputado estadual Francisco Lima abraçou a causa dos meliponicultores e vai propor lei estadual para a proteção das abelhas sem ferrão. Nós vamos apresentar na Assembleia Legislativa um projeto que trate dessa questão a partir das discussões e dos encaminhamentos resultantes aqui desse evento. Então, o Piauí é um dos estados que tem registro mais antigo de cultivo de abelhas sem ferrão e, portanto, a gente apenas define isso aqui junto com essas entidades e com esses produtores de abelha nativa do nosso estado. No primeiro fórum da meliponicultura, teve até exposição de mel das abelhas nativas, caixas para manejo, equipamentos, publicações. A meliponicultura mostra caminhos para crescimento na região. Hoje nós podemos dizer que é um marco na história das abelhas sem ferrão no nosso estado. Por quê? Porque nossa associação vem trabalhando esse lado da norma. Nossos associados são todos inscritos no IBAMA, na ADAP. Nós cadastramos nossas espécies de abelhas, a quantidade de colônia que nós criamos. E nós hoje estamos apresentando aqui para entidades públicas, privadas e as pessoas que criam abelhas, apresentando um projeto de lei que foi desenvolvido dentro do nossa associação para que ele possa ser levado à Assembleia Legislativa do Piauí, através do nosso deputado Lima, né? Então a SAF está promovendo tudo isso juntamente com a gente e isso vai transformar, né, o nosso estado do Piauí como referência, porque existe uma lei federal, né, que já regula tudo isso, mas cada estado tem que desenvolver a sua lei estadual e o Piauí não tem. Então, a exemplo de outros estados, nossa associação está promovendo isso. Criador de abelhas sem ferrão, estudioso e entusiasta da meliponicultura, o palestrante mostrou o que representa a atividade para a natureza e como poder econômico para gerar emprego, renda, oportunidades. A meliponicultura, ela já vem sendo desenvolvida há 2 séculos, na verdade, né? Inclusive, eu estou surpreso que o Piauí acabou de lançar um livro ali, em 1842, e eu estou escrevendo a história da meliponicultura e vou inserir esse material que ninguém conhece. O interessante é que naquele tempo o cara já falava que dividia a colônia e fazia manejo. Então é uma coisa de 2 séculos atrás. Apenas a gente está cada dia melhorando mais, que é um procedimento. As pessoas gostam e querem aquelas coisas que são muito imediatas, como a apicultura, né, que é excelente e produz muito, na Bahia também a gente tem isso. Mas a meliponicultura, ela já existia antes e ela dá o sustentáculo de muitas famílias, além de fornecer, porque você tem que entender que a abelha, ela é o único bicho que para ser criado tem que ter a natureza. Então o Piauí tem essa natureza linda e tem muito mel. Por quê? Porque tem a natureza e as abelhas. As abelhas se beneficiam, a natureza, as plantas também. Consequentemente, no dia que não tiver mais abelha, com certeza é o que fala o direto aí, vai haver problema para a humanidade. Uma coisa interessante é que a meliponicultura se destaca da apicultura porque, na verdade, ela tem mais produtos. A apicultura se detém em cima de pólen, própolis e geleia real e mais o mel. No entanto, a meliponicultura, ela consegue agregar a família, qualquer um pode trabalhar, não pode ser a criança, pode ser o adulto, o idoso, né? As mulheres. E uma coisa interessante, pode ser usada para educação ambiental, coisa que a Apis mellifera não pode. Então a gente pode usar esse material que é nosso. Aliás, eu queria dizer a você que se qualquer povo levar a abelha
para fazer mel lá, não vai conseguir, porque vai precisar levar a abelha e a flora. Então não é exclusivo nosso. Esse mel de melípona, que é a tiúba do Maranhão, e chamam tiúba do Maranhão, que tem aqui, basta dizer a você que ele só pode ser produzido aqui. As características serão daqui, o terroir que a gente chama. Então a gente tem um produto genuinamente, que é o principal carro-chefe. Mas tem os outros. Você pode criar o bicho na cidade. Então ela é uma atividade que mexe com tudo. Mexe com o lúdico da gente e com o econômico. Então é interessante que cada dia mais pessoas se encantam. Se você for lá em qualquer meliponário, tomar aquele mel e ver o manejo, você vai com certeza virar meliponicultor. Qual a diferença do mel da Apis, o mel convencional, do mel da abelha sem ferrão? Bom, a nível do Ministério, se perguntar, vai ser o quê? A quantidade de água que tem entre os dois, certo? Porque a legislação foi feita para a abelha Apis mellifera. No entanto, a nível de produção, a nível de consumo, a gente tem o seguinte, que o mel de Apis é produzido e colocado desidratado pela própria abelha e colocado num favo que contém cera. Já o nosso mel não, ele é desidratado, colocado num pote que tem cera e própolis, ou seja, o envoltório dele, por isso que o povo fala que é medicinal, mas não pode dizer que é medicinal. A gente tem que dizer que é um alimento super rico e que nesse caso contém esse pote, a própolis, que é um antibiótico natural. E com isso ajuda na conservação desse produto. Então a diferença está exatamente no armazenamento. Além de que o nosso mel fermenta, chama-se maturar. Quando ele está totalmente maturado, 3, 6 meses depois, é incrível que ele tem, é como se fossem os probióticos, porque as leveduras trabalham em cima dele e dá um produto mais rico do que o original às vezes.